Oi, turma, tudo bem? Bom, nós vamos falar hoje então sobre fibrilação atrial, né? Iniciar os nossos temas aí da cardiologia. Em relação à fibrilação atrial, ela é uma patologia extremamente comum, é uma das arritmias sustentadas mais comum no nosso meio, acometendo aí em torno de 1 a 2% da população geral. É uma patologia que nos preocupa muito aumentar o risco aí de evento tromboembólico, dentre esses o AVC, sendo que a presença de fibrilação atrial em um paciente aumenta em 5 vezes aproximadamente o risco do paciente vir a ter algum evento aí isquêmico cerebral. E a fibrilação atrial, lembrando, ela aumenta a sua prevalência à medida que o paciente vai envelhecendo, então tem um aumento da prevalência com a idade, tá? E a fibrilação atrial em si constitui-se por uma arritmia, né, em que nós vamos ter um paciente com um ritmo irregular, apresentando aí no traçado do eletro ausências de onda P, que nós vamos ver adiante na parte ali de introdução ao eletro. E o motivo disso é, na condução normal, né, o nosso coração ele é comandado pelo nó sinoatrial, que fica ali na parte ali superior do átrio direito, ali, né? Logo após ali entrada ali veia cava com a entrada do átrio direito, e aí é a partir dele que a gente vai ter o comando cardíaco, né? A partir dali o comando elétrico passa para o nó átrio ventricular, dele para o feixe de His e fibras de Purkinje, levando ao comando elétrico ali em todo o nosso coração. Porém, nos pacientes com fibrilação atrial, como nós vemos na imagem representada no slide, nós vamos ter vários focos ali no átrio tentando gerar o estímulo ao invés, né, tentando ali substituir o nó sinoatrial. Então, tem vários focos tentando levar ao comando elétrico cardíaco. Sendo assim, como a gente vai ter focos de estímulo elétrico de vários setores ali do átrio, então a gente chega não vai ter um comando eficaz e esse átrio ali, os átrios vão ficar fibrilando, como diz o nome, né? Ele não vai ter uma contração adequada. A partir do nó atrioventricular, aí a gente passa a ter o comando normalmente, né, gerando a contração efetiva. Então, por isso que o paciente vai ter ali a sua contração ventricular, vai conseguir ter sístole e diástole normalmente, porém, ele vai apresentar um ritmo irregular por esse motivo, porque tem vários focos ali tentando levar o comando elétrico. Bom, em relação aos tipos clínicos, né? Só antes da gente passar ali para tipos clínicos, eu queria só pincelar algumas coisas da fibrilação atrial, o motivo, né, do porquê o paciente desenvolve fibrilação atrial. Então, esse tipo de arritmia, ele é envolvido basicamente por 3 componentes, que seriam gatilhos, um substrato anatômico arritmogênico e fatores moduladores. Então, o que seria isso? Então, o paciente ele vai ter gatilhos, ou seja, alguma extrasístole atrial, por exemplo, alguma ectopia atrial, um batimento ali, né, fora do compasso ali que vem e a partir daquilo eu mudo o tempo ali da velocidade da minha condução, tem uma alteração no período refratário atrial e a partir disso eu posso desencadear um evento ali de fibrilação atrial. Então, esse seria um dos estímulos, né? Ele vai ter um gatilho, o paciente, esse gatilho a gente geralmente denomina o remodelamento atrial, né? Então, tem esse remodelamento do átrio que facilita o desenvolvimento de fibrilação atrial. Além disso, o paciente em geral vai ter um substrato arritmogênico, certo? Então, ele vai ter, por exemplo, alguma alteração genética que predispõe à arritmia, alguma doença cardíaca estrutural, por exemplo, que possa ter essa alteração. Nem sempre o paciente vai ter doença cardíaca estrutural, mas isso pode acometer. E o fator modulador, que seria aquilo que persiste ou que perpetua o paciente em fibrilação atrial, por exemplo, um distúrbio eletrolítico, uma isquemia miocárdica. Então, isso tudo facilita, somando os 3 pontos, ao desenvolvimento da fibrilação atrial, tá? Em relação aos tipos de fibrilação, a gente vai ter a fibrilação atrial paroxística, que é aquele episódio de fibrilação vai cessar espontaneamente,
ou com intervenção em menos de 7 dias. Então, o paciente fica ali em ritmo de fibrilação atrial igual ou menos que 7 dias, sendo que esse episódio vai cessar ou espontaneamente ou porque a gente fez alguma medicação ou algum procedimento, tá? Na fibrilação atrial persistente é aquela em que vai durar mais de 7 dias. A persistente de longa duração, o episódio ali dura mais que um ano, e a permanente é quando ele já dura por um longo período e as tentativas de reversão ao ritmo sinusal não serão mais instituídas. Então, como já tem tanto tempo ali de fibrilação, nós não vamos mais tentar reverter a arritmia, vai manter o paciente em fibrilação atrial, tá bom? Bom, e em relação a sintomas, aqui ficou um pouquinho só o termo ali em cima, mas aqui seria a sintomatologia do paciente. O que o paciente com fibrilação atrial vai ter de sintoma? Bom, ele pode ter principalmente palpitação torácica, né? Então ele sente ali o desconforto torácico. Em geral, a gente costuma perguntar se esse desconforto ele consegue perceber palpitação regular, irregular, taquicárdica ou bradicárdica, e alguns pacientes conseguem referir isso. Então ele vai ter o sintoma de palpitação. Alguns pacientes podem ter sintoma de baixo débito, como síncope, ou seja, dependendo da frequência ali da fibrilação atrial, se for um quadro ali com instabilidade hemodinâmica, ele pode apresentar episódios como síncope, né? Que seria ali por queda ali no fluxo de oxigênio, ele apresentar um rebaixamento do nível de consciência também, alguma coisa assim. Dor torácica, o paciente também pode queixar, dor torácica, dispneia, mas isso sempre às vezes relacionado com a frequência. Às vezes o paciente está muito taquicárdico, aí pode ter esse sintoma, tá? Então, já falando dessa questão, os sintomas para nós considerarmos uma instabilidade hemodinâmica, que isso vocês vão ver novamente na disciplina de emergências, mas para eu considerar ali, não, meu paciente está com uma arritmia instável, o que eu devo levar em consideração? Eu vou pensar em nível de consciência, então se ele teve rebaixamento do nível de consciência, síncope, algum desses episódios. Vou pensar em hipotensão arterial, então se ele está ali chocado, com hipotensão arterial severa. Vou pensar em dispneia, mas uma dispneia que lembre insuficiência cardíaca aguda, então vai ser aquela paciente ali com desconforto respiratório, na ausculta tem ausculta de estertor crepitante, então um paciente que está congesto, e dor torácica anginosa, então não é qualquer dor torácica, uma dor empontada, por exemplo, mas uma dor anginosa, retroesternal, em aperto, que vocês também vão ver a definição mais à frente, uma dor que irradia, prolongada, tem desautonomia associada. Então, esses sinais a gente considera sinais de instabilidade hemodinâmica e caso o paciente esteja com eles em vigência de arritmia, eu tenho que pensar em uma conduta mais agressiva nesses casos, tá bom? Bom, então quais são os fatores que predispõem o paciente a ter a fibrilação atrial? Então, aqui a gente pode ver, por exemplo, já aproveitando ali a imagem, a idade, né? Então, assim, à medida que o paciente vai envelhecendo, ele tem mais predisposição a ter algum tipo de arritmia, até por alteração estrutural cardíaca e tudo mais. A hipertensão arterial, então, paciente com hipertensão arterial descontrolada, ali persistente, alteração tireoidiana, distúrbios hidroeletrolíticos, a obesidade acaba predispondo a ter. A ingesta de bebida alcoólica, a gente observa alguns casos, às vezes, de paciente até jovem que chega no pronto-socorro com arritmia e que teve ingesta de libação alcoólica. Então, pode acontecer, o álcool pode predispor a ter. Síndrome de apneia obstrutiva do sono também, todos esses componentes mal tratados, mal ajustados, podem predispor a um evento de fibrilação atrial. E o diagnóstico, né? O diagnóstico basicamente eletrocardiográfico, então vocês vão ver um ritmo irregular, né? Um intervalo RR irregular, e não precisam se preocupar em relação à parte do eletro, que vocês vão ter aula disso. Ausência de onda P e uma frequência cardíaca variável. Então, uma coisa importante de se lembrar no paciente com fibrilação atrial é não medir a frequência cardíaca por oxímetro. Então, tem que checar pulso, porque como o ritmo é irregular, a frequência vai oscilar. Então, tem que conferir o pulso mesmo manual, tá?
Então, o diagnóstico basicamente é eletro, né? Exames laboratoriais até mais para evidenciar a causa de perpetuação ou de os fatores ali moduladores disso, né? Então, investigar aí distúrbio eletrolítico, alteração tireoidiana, se o paciente tiver sintoma ali pensando em isquemia miocárdica, eu investigo também. Então, é basicamente isso. O Holter, que é esse aparelhinho aí também da imagem, né? A gente coloca os eletrodos no paciente, ele faz um Holter de 24 horas. Então, isso a gente usa muito para paciente que às vezes tem sintoma de palpitação, mas nem sempre o eletro consegue pegar alguma arritmia ali no momento. Então, a gente consegue ali em 24 horas fazer essa avaliação e evidenciar se ele tem alguma arritmia nesse período. O ecocardiograma, que também vai ser um exame fundamental, até para a gente avaliar a causa, né? Tamanho de átrio, estrutura cardíaca, fração de ejeção. Então, também um exame que ajuda muito. E nessa imagem também que eu coloquei aí no slide, os novos aplicativos acabam sendo uma opção, né? Como o Apple Watch, para quem tem condição de ter. Nele a gente consegue, tem algumas funções agora de poder checar o ritmo. Então, às vezes o paciente tem palpitação, estando com ele já consegue ver para a gente o ritmo que está, se está irregular, se não está, e acaba dando uma ajuda para o médico quando é aquele caso ali de fibrilação atrial paroxística, a gente não está conseguindo fazer diagnóstico no consultório, tá? Seria uma alternativa também. Bom, e em relação àquilo que eu comentei no início da aula, né? Principal complicação, fenômeno tromboembólico. Então, na fibrilação atrial, a gente tem que ficar muito atento a isso. E aí vem a questão, então, por que a fibrilação atrial aumenta o risco de evento tromboembólico? E aí, basicamente, aquela questão da tríade de Virchow, que envolve ali o que predispõe a um evento tromboembólico no nosso organismo, que seria estase sanguínea, a lesão endotelial e o aumento da coagulabilidade. No paciente com fibrilação atrial, a gente vai ter uma estase sanguínea, porque o meu átrio esquerdo, ele está parado, teoricamente, né? Então, ele tem ali aquela contratilidade alterada, não contrai bem. Então, eu lentifico o meu fluxo sanguíneo ali dentro do átrio e isso predispõe à formação de trombo. Acaba havendo, às vezes, lesão endotelial e um aumento da coagulabilidade, por quê? Ocorre um aumento de citocinas pró-inflamatórias, já que está tendo aquele fluxo turbulento ali no átrio, aumento de adesão plaquetária, aumento de fator de von Willebrand. Então, isso tudo faz com que eu predisponha à formação de um coágulo ali no meu átrio. E caso aquilo migre do átrio, né, para ventrículo esquerdo, partindo ali para o corpo, eu posso gerar alguns eventos, como oclusão arterial aguda, se esse trombo for para o cérebro, o AVC e assim por diante. Bom, então como que eu tenho que pensar no meu tratamento da fibrilação atrial? Eu vou pensar em uma terapia antitrombótica. E vou ver, eu vou tratar o meu paciente na fase aguda e na fase crônica. Então, cada um desses vai ser um tratamento que nós temos que pensar separadamente. Em relação à fase crônica, eu vou pensar se eu vou fazer controle de ritmo ou controle de frequência, que eu vou explicar mais à frente, e de qual maneira, ablação, medicação, tá? Então, esse aí é um resuminho das nossas estratégias de tratamento que eu vou falar adiante. Então, em relação à terapia antitrombótica, se eu pego um paciente em que ele teve um evento de fibrilação atrial, porém eu tenho certeza que a instalação dessa arritmia tem menos de 48 horas, eu posso tentar reverter lá mesmo no atendimento hospitalar. Então, eu não preciso esperar um tempo, não, eu já posso tentar reverter. Então, como que geralmente é a conduta no hospital? O paciente chega com fibrilação atrial. Se ele está estável, não tem nenhum daqueles sinais de instabilidade, eu posso tentar ali reverter inicialmente com medicação, por exemplo. É uma alternativa, que nós vamos falar mais à frente das medicações, mas por exemplo, posso fazer uma amiodarona endovenosa, alguma medicação para tentar reverter. Não reverti e já está ali aproximando das minhas 48 horas, aí eu posso tentar fazer a cardioversão elétrica. Já se esse paciente ali tem menos de 48 horas, mas está instável hemodinamicamente, eu já tento uma medida mais agressiva. A cardioversão é uma boa opção porque ele já faz uma reversão mais rápida. Mas o importante aqui é, menos de 48 horas eu posso reverter sem me preocupar com anticoagulação. Por quê? A chance de ter formado algum coágulozinho ali no átrio, ela é pequena.
Existe, mas é pequena, a ponto de eu não precisar usar anticoagulante antes de reverter. Agora, se esse paciente já tem mais de 48 horas de fibrilação atrial, ou eu peguei um paciente com fibrilação atrial e eu não sei quanto tempo tem, ele não sabe me referir, então qual é o ideal da minha conduta? Eu anticoagulo o meu paciente por no mínimo 3 semanas, eu idealmente faço um eco transesofágico, porque a gente consegue avaliar melhor ali a região que forma mais coágulo, que é o apêndice atrial esquerdo. Só voltando aqui na imagem, o apêndice atrial esquerdo, ele vai ficar bem ali na junção entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo, bem numa regiãozinha que predispõe ali a adesão ali de trombo. E depois disso, reverti o meu paciente, o anticoagulo por no mínimo 4 semanas também após a reversão. Por quê? Isso para a gente evitar o risco de, quando eu reverter o paciente, esse trombo migrar e ir para algum lugar, caso ele exista lá, tá? Isso para pacientes que eu estou programando de fazer a reversão. Mas se for um caso de instabilidade, aí já é um caso diferente. Se meu paciente chega com arritmia, com frequência cardíaca alta e instável, aí não tem jeito, eu tenho que tirar ele da arritmia, eu tenho que tirar da instabilidade, tá? Mas aqui, em geral, a conduta vai ser essa. O paciente chegou com fibrilação atrial, eu avalio. Tem menos de 48 horas, reverto a minha arritmia. Tem mais de 48 horas, eu anticoagulo por 3 semanas, faço um eco transesofágico ou não. Tem algumas referências que até já orientam só anticoagular e se não der para fazer eco, dá para reverter. Reverto e anticoagulo por mais 4 semanas após. E aí, por que no mínimo 4 semanas após? Porque eu vou fazer uma avaliação se esse paciente precisa ser anticoagulado para o resto da vida, tá? Isso basicamente assim. O meu paciente teve um episódio de fibrilação, mas não foi o primeiro episódio, foi o segundo, terceiro episódio. Eu reverti, vou mantê-lo em controle de ritmo, porém, é um paciente que eu tenho que fazer uma avaliação. Ele precisa ser anticoagulado continuamente em casa ou não? E isso eu vou falar mais à frente também. Opções de anticoagulantes que a gente tem. A varfarina, que é uma das mais conhecidas, uma das drogas mais antigas de anticoagulantes, que a gente utiliza ainda bastante, tá? Os novos anticoagulantes orais, como a rivaroxabana, a dabigatran, etc. Todos agem ali em alguma parte da cascata da coagulação para tentar evitar a formação de trombos, né? As dificuldades, enfim, a varfarina ela é uma antagonista da vitamina K, e o que a gente tem ali de dificuldade nela é a questão do ajuste. A gente tem que ficar dosando RNI do paciente no início semanalmente para que chegue em um alvo terapêutico dependendo da patologia do paciente, tá? Isso eu não vou colocar tanto aqui, mas assim, basicamente, se ele tiver prótese metálica, tiver alguma alteração valvar, cada caso vai ser um caso, mas a gente chega num alvo terapêutico. Os novos anticoagulantes não têm essa necessidade, porém são medicações mais novas, alguns deles não têm antídotos, então a gente tem suas particularidades de cada um. Bom, em relação àquela questão da avaliação, né? Como que eu vou avaliar se meu paciente precisa ser anticoagulado ali continuamente ou não? Para isso, nós temos alguns critérios, né? Alguns ali scores, que seria o score de Schatz e o de Schatz-Vask. Os dois são muito utilizados ainda no nosso meio. Tem alguns estudos comparando os dois que viram que o benefício em relação a risco de evento tromboembólico, comparando os dois, é semelhante, porém o Schatz-Vask ele é mais sensível, então a gente acaba anticoagulando mais pessoas. E aí, assim, eles têm a sua particularidade, mas eu vou apenas explicar de cada um como que funciona e basicamente como a conduta deve ser feita. Então, no Schatz, ele vai pontuar alguns critérios. Se o paciente tem insuficiência cardíaca, 1 ponto. Se ele tem hipertensão, 1 ponto. A idade do paciente, maior ou igual a 75 anos. Se ele é diabético. E se ele já teve algum evento isquêmico, AIT ou AVC prévios. E no caso do AVC, a gente pontua 2 pontos, tá? E como que vai ser a minha avaliação? Se meu paciente pontuou 2 ou mais pontos, eu vou fazer a anticoagulação plena. Se ele teve um risco intermediário, 1 ponto, eu vou considerar a anticoagulação. Em geral, uma opção, mas eu vou considerar quando? Eu tenho que anticoagular, eu não tenho que anticoagular? Uma opção nesses casos é calcular o Schatz-2-Vask, que através dele a gente consegue aumentar um pouquinho a sensibilidade. Lembrando que
Eu sempre tenho que pesar também o risco de sangramento, que é uma das principais complicações do uso de anticoagulante. Para isso, a gente também tem algumas avaliações, a gente tem um score que a gente chama de Hasbled. Eu não coloquei aqui na aula, porque eu não quero tanto que vocês se preocupem com isso agora em relação ao score de Hasbled, mas ele avalia alguns critérios e ele não proíbe de anticoagular, mesmo que ele seja alto. A gente só tem que ter certos cuidados. Então, ele olha, por exemplo, se o paciente tem doença renal, se o paciente tem uma hipertensão descontrolada, alguns fatores que, se eu conseguir ajustá-los, eu diminuo um pouco o risco de sangramento do meu paciente, mas ele não me proíbe de anticoagular se ele for alto, tá? Bom, e se o paciente tiver baixo risco no chat, se for 0 pontos, eu não preciso anticoagular. Em relação ao CHADS-2-VASc, as diferenças é que ele é um pouco mais sensível, ele leva em conta alguns outros critérios, então ele pontua aí insuficiência cardíaca, hipertensão, idade maior ou igual a 75 anos, diabetes, AVC, como o CHADS. Porém, ele acrescenta doença vascular, então se o paciente já teve infarto, já teve doença arterial periférica ou placa aórtica, idade de 65 a 74 anos, lembrando que no CHADS-2-VASc a idade maior ou igual a 75 anos pontua 2 pontos, e o sexo, se o paciente é sexo feminino, pontua 1 ponto. Essa questão do sexo também vem sendo muito discutida, até nos critérios para anticoagular ou não, eles acabam praticamente excluindo essa questão. Mas, enfim, quando que eu vou anticoagular então? E aí vem na tabelinha aí do lado. Se o meu paciente for homem, o meu CHADS-2-VASc for maior ou igual a 2, eu anticoagulo. Se for 1, eu considero. E se for 0, eu não preciso anticoagular. Mulher, se for maior ou igual a 3, ou seja, então se for mulher, ele acabou aumentando um pouquinho ali a pontuação, acabando desconsiderando um pouco a questão do sexo. Se for maior ou igual a 3, eu anticoagulo. Se for 2, eu considero anticoagular. E se for 1, eu não anticoagulo, basicamente, tá? E aí, só lembrando, se isso a gente utiliza para o paciente com fibrilação atrial não valvar. O que isso quer dizer? Que é uma fibrilação que ocorre em um paciente que provavelmente não é devido a alguma alteração na válvula cardíaca dele, na válvula cardíaca. Quando que eu vou considerar que o meu paciente tem fibrilação atrial valvar? E aí é o que está aí, se ele tiver uma prótese mecânica, né, seja ela ali metálica ou biológica, dependendo da referência, ou se ele tiver estenose mitral moderada a importante. Por quê? Se ele tiver esses critérios, eu vou anticoagular. Eu preciso anticoagular meu paciente sempre. E aí, a anticoagulação nesses casos tem que ser feita com varfarina, não pode ser utilizados novos anticoagulantes, porque tem algumas evidências que mostram aí um certo aumento de mortalidade ao usar os novos anticoagulantes. Ainda tem sido feito aí estudos para tentar ter isso mais certo, mas no momento a conduta recomendada é essa. O paciente com FA valvar anticoagula-se e com varfarina, tá? Bom, isso que eu disse foi em relação à terapia anticoagulante, mas na fibrilação eu também vou avaliar como que eu vou controlar o meu paciente, se eu vou controlar o ritmo ou a frequência. Como assim? Eu vou tentar manter esse paciente em ritmo sinusal, que é o ritmo ali regular, presença de onda P, né, em que o comando está saindo ali no nó sinusal, ou se eu vou apenas controlar a frequência do meu paciente, mantendo ele com uma frequência cardíaca adequada, menor que 110, né, ou acima ali de 50, 60, então mantendo um controle de frequência cardíaca. Tem diferença? Bom, tem um estudo denominado AFIRME, que foi feito comparando justamente isso. A comparação ali de controle de ritmo com controle de frequência em pacientes com fibrilação atrial. E o que foi evidenciado é que não tem diferença em relação à mortalidade. Então, não aumenta risco de morte no paciente, risco de evento trombólico, nada. Então, eu posso manter ele em ritmo sinusal ou eu posso mantê-lo em ritmo de fibrilação atrial com a frequência controlada. Quando que eu vou optar por isso? Depende de cada paciente. Então, por exemplo, se for um paciente que chegou no meu pronto-socorro, é primeiro episódio de fibrilação atrial, é um paciente jovem, sem comorbidade, e assim, mesmo que seja idoso, mas é o primeiro episódio, né, tem menos de 48 horas, tenta reverter, por que não? Né? Talvez, claro, mantendo ele em ritmo sinusal, talvez mantenha ali pelo menos um conforto, uma melhoria da qualidade ali de vida dele. E tem pacientes que às vezes em ritmo
tem dificuldade de controle de frequência com medicação, tem muito sintoma quando está em arritmia, então vai muito de cada paciente. Mas tem paciente, por exemplo, um idoso que já tem várias comorbidades, tem um aumento de ato esquerdo ali importante, já vem ali com o seu ritmo de fibrilação atrial, já é uma fibrilação atrial persistente e vem sempre mantendo um bom controle de frequência. Eu não preciso mexer, né? Então eu posso apenas manter um controle de frequência para que ele não tenha sintoma. E como que eu faço meu controle de ritmo? Eu posso usar os antiarrítmicos, né? Dentre esses, a gente vai ter a amiodarona, a propafenona, o sotalol, dentre outros, sendo esses 3 os mais usados. A amiodarona, a gente tem a vantagem de ter ela endovenosa. A propafenona também existe a apresentação endovenosa, porém no Brasil praticamente a gente não encontra. Em geral, a gente se depara com a amiodarona mesmo. E é um antiarrítmico eficaz. A dose dele ali, em geral, a gente faz uma dose ali de ataque de 800 a 1.200 miligramas por dia, isso nos primeiros 10 dias, né? Geralmente ela é uma droga de depósito, então geralmente ela precisa ali de alguns dias para chegar ali na dose de depósito e depois a gente poder abaixar para a dose de manutenção, que seria ali em torno de 200 a 400 miligramas dia. Já caso eu queira reverter ele de imediato, fazer uma dose de ataque, em geral eu faço 150 a 300 miligramas de ataque, podendo chegar até a 1.200. Mas, basicamente, não é nem tanto cobrar a dose que eu quero, mas só mesmo introduzindo o nome das drogas. Lembrando que a amiodarona dos antiarrítmicos é o único que dá para a gente utilizar em paciente com doença cardíaca estrutural. Então, meu paciente que tem ali disfunção ventricular, tem uma fração de ejeção reduzida, o ideal é que eu evite propafenona e sotalol também por evidência de aumento de mortalidade. Então, eu dê preferência à amiodarona. Se eu não tiver doença cardíaca estrutural, posso usar propafenona, sotalol sem nenhum problema, só tendo as cautelas com cada uma das medicações. Outras opções de terapia de controle de ritmo, a cardioversão elétrica, né? Que então eu cedo meu paciente, tento fazer uma cardioversão elétrica sincronizada, ou seja, eu vou reverter ali, vai bater na hora ali da frequência do R, né? Da parte R ali do QRS. E geralmente ali com uma carga de 100 joules, podendo chegar até na carga máxima, mas a gente começa numa carga mais baixa. E aí eu faço uma sedação, uma sedanalgesia no meu paciente, reverto, vigio ali pós e depois disso estabeleço ali as medidas que eu preciso fazer. Ou a ablação. A ablação seria ir com um catéter lá no meu átrio e pesquisar a região que está tendo mais foco arritmogênico e tentar ablacionar esses focos. Geralmente ali próximo das veias pulmonares, né? Talvez apêndice atrial esquerdo, enfim. Com a ablação, eu pesquiso esses focos e tento ablacionar para evitar ali do paciente ter a arritmia. Porém, em especial a fibrilação atrial, acontece muito do paciente voltar a ter episódios de fibrilação. Então, em geral, a gente faz isso quando ele está muito sintomático, está com difícil controle com medicação, aí seria uma alternativa para tentar manter ele mais confortável e com melhor controle dessa arritmia, tá bom? Bom, em relação à terapia de controle de frequência, nós vamos ter os beta-bloqueadores, como o carvedilol, metoprolol. O objetivo vai ser ele realmente controlar a frequência do meu paciente. Os bloqueadores de canais de cálcio, dentre eles, os que se envolvem ali na parte de frequência cardíaca, é o verapamil e o tiazem. E os digitálicos, a digoxina seria o exemplo dessa classe, sendo que os digitálicos seria uma última alternativa. Então, a gente acaba optando por eles quando a gente já não está mais conseguindo controlar com as demais medicações. Bom, é isso, finalizando a aula de afibrilação atrial. Qualquer dúvida, nós vamos fazer as nossas discussões, né, na próxima, assim que for a gente conseguir marcar. Mas, basicamente, na fibrilação atrial, é a gente lembrar da importância de anticoagular o paciente, avaliar se ele tem necessidade de anticoagular devido ao aumentado risco de evento tromboembólico e saber como eu vou conduzir essa arritmia, se eu vou controlar ritmo, se eu vou controlar a frequência e com quais medicações ou condutas eu posso fazer isso, tá bom? Até a próxima!